Eu quero convidá-los nessa noite, meus amados irmãos, a abrir a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Eu quero ler do verso de número 15, melhor dizendo, do verso número 15 até o verso número 23. Mas eu quero meditar especialmente sobre os versos 22 e 23. Eu quero ler esse texto só para nós termos o contexto, mas os versos que eu quero meditar com os irmãos é o verso 22 e verso 23. Amém? Romanos, capítulo de número 6, a partir do verso número 15. Todos encontraram? Amém? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu eterno, maravilhoso, precioso, glorioso nome. Só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. E nós, como igreja do Senhor, nessa noite te adoramos, bendizemos o teu nome. A nossa alma anela por ti, a nossa alma se regozija na tua presença nessa noite, em poder perceber a presença do Senhor nesse lugar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós e pela sua bondade, graça, misericórdia, venha falar ao nosso coração, venha edificar as nossas vidas na tua presença, Senhor, para que a nossa vida sobre a face dessa terra seja vivida inteiramente para a tua glória, mesmo sendo nós limitados, mas o desejo que temos é de servi-lo com fidelidade, é servi-lo, Senhor, com todo o nosso ser. A tua palavra, através desse texto que lemos, diz que nós fomos feitos servos da justiça do Senhor, para glorificar o teu nome sobre a face dessa terra. Então nós te clamamos, Senhor, que o Senhor nos dê graça para assumir a posição privilegiada que o Senhor nos deu, com responsabilidade, e assim nós vivermos a nossa vida para a tua glória, porque é para a tua glória que o Senhor nos fez, é para a tua glória que o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, e é para a tua glória que deve ser vivida a nossa vida sobre a face dessa terra. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, fala ao nosso coração e edifica a nossa vida pela ação do teu Espírito Santo nessa noite, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Acho que quero me antecipar. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos nessa noite, ele tem uma profundidade teológica, e é sabido, especialmente por aqueles que são mais estudiosos, é sabido que há aqui uma profundidade teológica muito grande.
Porque ele versa para nós sobre a libertação que nós tivemos da lei. Isso vai ser explicado melhor na analogia que Paulo vai fazer no capítulo 7 do casamento. A lei, Paulo usa a analogia do casamento para mostrar o que significava a nossa relação com a lei. A lei era para nós como o marido e nós como a sua esposa. E a lei era aquele marido perfeccionista, enjoado, que chega em casa e ele quer tudo no lugar, ele quer a comida que ele gosta, ele quer tudo organizadinho. É o marido que não admite nenhuma falha da sua esposa. Vamos dizer, o marido perfeito, perfeccionista e que exige a perfeição. Isso é o fato. De fato, não existe nenhum marido perfeito sobre a face da terra, não é? Mas a lei seria um exemplo de marido perfeito, porque a lei é perfeita. A Bíblia diz que a lei é perfeita e boa. Só que a lei é perfeita, mas ela não aperfeiçoa. Por quê? Porque ela não veio para nos aperfeiçoar, ela veio para dar a nós o conhecimento do pecado em nós. E quando ela chega em casa, nós como a sua esposa, ela começa a vasculhar, e nós como a sua esposa, e como Paulo mesmo fazia, ele começava a colocar tudo no lugar, ele deixava tudo arrumadinho do jeito que ela gostava, do jeito que a lei gostava. Fazia a comidinha que ele gostava, que era lei, né? Entendam, eu estou usando a analogia aqui, estendendo ela. Mas aí, ele entra e já começa, ele não dá um beijo, ele não pergunta se está bem, ele entra, a primeira coisa que ele quer saber é se tudo está em ordem. E começa a vasculhar a casa. E como todos nós sabemos, logo, logo vai se achar um defeito. Não tarda para a lei dizer assim, ó, há uma sujeira ali no canto. O que é aquilo ali? E para a lei é o seguinte, tem uma sujeira ali no canto, não adianta nada do que você fez. Não adianta você ter feito a melhor comida, não adianta você ter limpado a casa todinha, deixado tudo no jeito, tudo na maior organização. Se a lei encontra uma sujeira ali no canto, pronto. Era assim a vida do apóstolo Paulo. Ele diz que ele não se entendia como pecador, até que ele olhou para a lei, a própria lei, ele viu lá, não cobiçarás. E quando ele viu não cobiçarás, foi aonde ele se entendeu como pecador. E ele mesmo, Paulo vai dizer, quem tropeça num ponto da lei, caiu em todos os pontos dela, porque a lei é muito bem amarrada. E aqui então, Paulo vai começar dizendo, olha, nós agora não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Por quê? Debaixo da lei não haveria esperança nem salvação para nós. A salvação que temos pela graça do Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, agora que estamos debaixo da graça, vamos arrumar desculpa então para nós vivermos uma vida dissoluta? Vamos agora arrumar desculpa para viver uma vida ociosa, uma vida relaxada, uma vida irresponsável, uma vez que essa graça maravilhosa nos libertou desse marido terrível que nós tínhamos, desse ditador que nós tínhamos dentro de casa, que não admitia qualquer falha nossa, e que Jesus veio e cumpriu todas as expectativas dele, e nos deu então por absoluta graça, por um favor que nós não merecemos, a salvação bendita que nós temos. E agora, porque recebemos pela graça, porque temos essa salvação bendita, qual vai ser a nossa postura diante de Deus? E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar a partir de então, nesse capítulo de número 6. Ele vai dizer assim, olha, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Ou seja, nós não conseguimos servir a lei, nem podíamos, mas agora nós éramos servos de um outro princípio. Nós éramos servos do pecado, nós éramos escravos do pecado. E a palavra de Deus diz que nós fomos libertados do domínio do pecado, e o pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida. Não somos mais escravos do pecado, não estamos mais sujeitos ao pecado, então não precisamos mais nos oferecer como servos do pecado. E Paulo está dizendo, aquele de quem vocês se oferecem para servir, vocês passam a ser servos, e esse passa a ser o Senhor da vida de vocês. E ele vai dizer assim, mas veja bem, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aquele que se oferece ao pecado para servi-lo,
ele vai colher um resultado na vida. Quem se oferece ao pecado para servir o pecado, vai colher o quê? Como está escrito aqui? A morte. Mas aquele que se oferece para servir a Deus em obediência, vai colher o quê? Justiça. É isso que Paulo está querendo nos dizer. E ele vai dizer assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a nova forma, a forma de doutrina a que vocês foram entregues. E essa doutrina tem como base a justificação pela fé unicamente no Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina tem como base a fé salvadora que se dá em nossa vida unicamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente por nós crermos que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para nós vivermos a nossa vida em absoluta liberdade do pecado e termos uma expectativa da vida eterna agora. Mas até que essa vida eterna se realize, qual é a expectativa da nossa vida para esse momento que nós estamos vivendo agora? Como esperamos viver até a eternidade? Como esperamos viver até que o dia glorioso venha? Até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja? Até o momento em que nós seremos tomados para a eternidade com o Senhor? Como será a nossa vida até esse momento? Sabedores de que nós podemos ser tomados quando o Senhor Jesus voltar, ou podemos ser tomados pelo dia da nossa morte, porque o dia que nós morrermos também seremos tomados para a eternidade, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Agora, como será a nossa vida até esse dia? O que é que deve moldar a nossa vida? O que é que vai moldar a nossa vida? E é mais ou menos sobre isso que Paulo está conversando com os irmãos romanos, nessa epístola, nesse ponto. Ele está dizendo: uma vez libertados do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Olha, às vezes nós não temos essa ideia ou esse ideal na vida. E aqui Paulo está falando de coisas profundas, mas nós, como crentes no Senhor Jesus, e ele está escrevendo essa epístola a uma igreja importante, a igreja que estava na capital do Império Romano, a igreja de Roma. E ele está escrevendo para essa igreja e demonstrando para ela: olha, vocês foram libertos pela graça do Senhor Jesus, mas ser libertos pela graça do Senhor Jesus transforma vocês em servos. É por isso que o Senhor Jesus disse assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele diz aqueles que estão cansados e sobrecarregados, está falando da pesada carga, do fardo pesado que o pecado coloca sobre as nossas vidas. Mas o Senhor Jesus não diz também que se nós viéssemos a Ele, nós não teríamos nenhum fardo para carregar. Ele diz assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Significa que aquele que veio a Cristo Jesus também tem um jugo para carregar, também tem um fardo para carregar, está debaixo de um jugo, está debaixo de autoridade, está debaixo de responsabilidade passada a nós pelo Senhor. E a responsabilidade que nós temos é de sermos servos dessa justiça de Deus. Essa justiça que nos foi imputada pelo nosso Senhor Jesus, nós agora devemos ser servos dela. Significa que nossa vida então agora deve ser vivida para que o evangelho da graça do Senhor Jesus se manifeste nessa vida através das nossas vidas. Mas para que isso aconteça, é preciso que a nossa vida não seja moldada, não seja definida novamente pelo pecado. Para que nós possamos viver esse tipo de vida para a glória do Senhor Jesus, é preciso que o que defina a nossa vida seja uma vida de santidade, de consagração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa que nós devemos dispor a nossa vida, tudo que nós somos, todas as nossas habilidades, todos os nossos talentos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, para assim nós sermos transformados por Deus em instrumentos úteis para que a proclamação do Evangelho através da nossa vida se torne frutífera para a glória de Deus. Nós fomos feitos servos da justiça. Uma vez que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, fomos feitos servos da justiça, fomos feitos servos do Senhor Jesus, fomos feitos servos de Deus. Irmãos, vocês sabem o que significa essa palavra, ser servo de alguém na Bíblia?
Paulo gostava muito, eu já disse isso inúmeras vezes nesse púlpito, Paulo gostava de usar essa palavra para ele, servo do Senhor Jesus Cristo. Significa aquele que não tem a sua vontade para si mesmo, aquele que não ambiciona planos meramente para ele mesmo, mas aquele que espera viver a vida, os seus planejamentos, a ordem da sua vida, sempre passando pela vontade de Deus na sua vida, para que ele cumpra acima de tudo na vida os propósitos de Deus para ele. Então, viver a vida como servo da justiça é dizer: Deus, tudo que eu fizer na vida, seja isso para a sua glória. O que o Senhor tiver como plano, como propósito, como projeto para a minha vida, e isso em qualquer lugar da vida. Não significa que nós vamos ser todos pregadores, vamos ser todos missionários, no sentido de estudarmos um seminário, nos capacitarmos e sermos enviados pela igreja para um campo missionário para pregar. Significa que o nosso campo missionário é o mundo em que vivemos nele. Significa que o trabalho em que você trabalha, aquele lugar é para você um campo missionário, onde você tem que ser ali servo da justiça de Deus para manifestar a glória de Deus naquele lugar. Você é chamado para ser servo da justiça aonde você estiver, dentro da sua casa, junto com seus amigos, aos seus vizinhos, no seu trabalho, na escola onde você estuda, seja você de mais idade, seja você jovem, seja você adolescente. O que Deus espera é transformar você num servo da justiça, para que ali brilhe a glória do Senhor através da sua vida, para a glória de Deus. Fomos feitos servos da justiça. Fomos feitos servos da justiça. Será que nós nos enxergamos dessa maneira? Será que nós olhamos para a nossa vida e nós temos esse entendimento de que aonde nós estamos, é preciso que a luz do Senhor brilhe através da nossa vida? É preciso que nós não sejamos apanhados em pecado. É preciso que o pecado não caracterize a nossa vida. É preciso que nós não sejamos surpreendidos e apanhados pelo mundo fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Como Pedro bem disse, chega do tempo que nós já vivemos na devassidão, chega do tempo das bebedices, chega dos tempos que nós vivemos nas práticas dissolutas do pecado. Chega! Agora devemos viver para a glória de Deus, agora devemos santificar a nossa vida, agora devemos dispor os nossos membros a fim de que brilhe a glória do Senhor Jesus através da nossa vida, para a iluminação dos olhos do entendimento dos incrédulos que não conhecem Jesus e tenham em nós, em nossa vida, a oportunidade de verem Cristo Jesus, que é a única esperança para as suas vidas. Não depende de ser pastor, não depende de ser missionário, não depende de ser oficial da igreja, depende de entender que nós fomos feitos pelo Senhor, servos da justiça. Entende isso, irmãos? E Paulo diz o seguinte: olha, eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros. Ele vai dizer mais ou menos o que Pedro disse, eu acabei de mencionar. Veja bem, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, veja bem, todos nós sabemos disso, porque essa foi a nossa vida. Era assim que eu me oferecia diariamente. Eu me oferecia para a maldade, eu me oferecia para o pecado, eu espontaneamente me dava para praticar as coisas que diante de Deus eram abomináveis. Eu me oferecia para aquilo, eu me doava completamente. E hoje, quando nós falamos sobre entregar a nossa vida para o Senhor, para viver uma vida para a sua glória, nós começamos a apresentar desculpas, e algumas desculpas esfarrapadas, começamos a dar alguns motivos para nós não nos comprometermos com aquilo que nós somos transformados por Deus para fazer, que é servir a Deus em justiça, ou servir a justiça. Sempre temos uma desculpa pronta para Deus. Sempre temos alguma coisa para dizer: Deus, não, alguma coisa, ou tem isso que está impedindo, ou tem essa coisa agora, mais tarde, ou depois, não sei, aquilo outro, e vamos dando desculpas para Deus, quando aquilo que nós olhamos aqui passa por espontaneidade, porque quando nós não conhecíamos a Jesus, espontaneamente nos oferecíamos para o pecado, nos oferecíamos para a impureza, nos oferecíamos para a maldade. Era só surgir um convite, era só alguém dizer: vamos fazer tal coisa, vamos lá.
Vamos a tal lugar? Vamos lá. Olha, vai ter isso e isso. Vamos lá. A gente estava sempre disposto. A gente sempre se oferecia. E a gente estava tão disposto que a gente não colocava nada no lugar daquela agenda nossa para praticar os males e as maldades. A gente ia. Lembra da sua vida, se você foi perdido como eu, lembra da sua vida às quintas-feiras à noite, às sextas-feiras à noite, aos sábados à noite. Como é que eram? Precisava apenas de uma sugestão, e você estava lá. Precisava simplesmente de alguém te dizer, vamos a tal lugar, vamos fazer tal coisa, vamos nos perder em tal... Vamos afundar, vamos beber, vamos prostituir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente estava lá. A gente se oferecia para isso, a gente se doava para isso, a gente se entregava para isso. E Paulo está dizendo, assim como vocês se ofereceram para isso, agora se ofereçam para servirem a justiça, para a santificação. Agora já é difícil. Nós não temos a mesma espontaneidade. Nós não temos a mesma disposição para dizer, alguém te chama, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Vamos servir ao Senhor. Vamos entregar a nossa vida para Deus completamente. Viver uma vida para a sua glória. Vamos abandonar o pecado. Vamos ser fiéis. Vamos andar com Deus. Vamos participar da vida da igreja. Vamos participar da vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos casais. Vamos participar. Nós temos sempre as nossas desculpas prontas. Para muitas vezes não nos oferecer completamente a Deus. Mas quando nós andávamos no pecado, nos oferecíamos completamente a Ele. Bastava uma simples sugestão e às vezes de quem nós nem conhecíamos direito. A gente estava lá. E Paulo está dizendo que a mesma espontaneidade que caracterizou a vida de vocês no pecado, caracterize agora a vida de vocês para algo muito melhor e muito superior. Glória a Deus, para algo que realmente vale a pena na vida, para algo que realmente é precioso para o nosso viver. Ofereça agora os membros para servirem à justiça, para a santificação, para que nós tenhamos uma vida voltada para Deus em pureza. Uma vida voltada para Deus em santidade, uma vida voltada para Deus em integridade, uma vida em que as pessoas possam olhar para nós e possam enxergar o Senhor Jesus Cristo fluindo através da nossa vida, porque Ele mesmo diz que aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Então é Ele quem faz fluir os rios de água viva através de nós, pela ação do Espírito Santo. Só que para que isso aconteça, a nossa vida precisa estar à disposição de forma espontânea para a glória do Senhor. Glória a Deus. Às vezes nós pensamos que alguém vai nos pressionar para a gente fazer alguma coisa. Isso não adianta. A própria palavra nos ensina que não é por força, não é por violência, não é por pressão, por pregar palavras dirigidas. Eu poderia fazer isso aqui no púlpito, pregar palavras dirigidas para tentar pressionar as pessoas a um compromisso com Deus. Não adianta. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra no coração de um homem. Só o Espírito Santo pode tocar profundamente o coração de um homem, de uma mulher, e transformá-lo num servo da justiça. Só o Espírito Santo pode arrancar a nossa vida, às vezes, do marasmo espiritual em que ela se encontra e nos reanimar nele, para que a gente entenda que viver para Ele e para servi-lo é a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da nossa existência. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra. E aí, Paulo ele diz assim: vocês eram escravos do pecado. E quando eram escravos do pecado, vocês não tinham essa responsabilidade. Estavam isentos em relação à justiça. Como você pode atribuir responsabilidade de justiça a quem está vivendo no pecado? Impossível. Naquele tempo, e veja bem, o tempo do pecado, o tempo da bagunça, o tempo da servidão, o tempo da escravidão do pecado, como eu disse, das quintas, das sextas, dos sábados, e os outros dias também, mas esses eram especiais na vida dos perdidos. Na minha era. Mas naquele tempo, Paulo diz: que resultado vocês escolheram?
Vocês colheram coisas que hoje vocês lembram com alegria? Colheram coisas que hoje vocês param para pensar, dizem, nossa, eu fiz tal coisa, foi bom demais. Vocês colheram coisas que hoje você olha e fala, olha, a minha vida foi muito boa, vivi no pecado e isso foi uma maravilha. Eu estava lá me chafurdando no pecado, me afundando no pecado e aquilo foi bom demais. É isso o testemunho que a gente dá. É essa conclusão que a gente chega hoje conhecendo a graça de Deus em Cristo Jesus? Não, é o que Paulo está dizendo aqui. O que a gente se lembra hoje é das coisas que nós temos vergonha do nosso passado. Tem coisas que eu não consigo arrancar da minha mente, do meu coração, e todas as vezes que eu me lembro delas, eu sinto a mesma sensação de morte que eu senti naquele dia. Não consigo arrancar isso do meu coração. Lembrar do passado, lembrar de coisas horríveis, horripilantes que eu fiz no passado, trazem um enorme peso ainda na minha alma. Eu fico pensando, como eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Como eu fui capaz de me entregar de tal maneira assim ao pecado? Porque hoje isso traz vergonha. Eu me envergonho do que eu fiz, eu tenho vergonha das coisas que eu já fiz. E é isso que Paulo diz. Naquele tempo, que resultado colhestes? As coisas que agora vocês olham para elas e têm vergonha. Olham para si mesmos e se sentem envergonhados delas. Agora, porém, não. Ele vai chegar no verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, veja bem que coisa grandiosa. Se nós olhamos para o nosso passado e nos vemos como pessoas que têm muito do que se envergonhar, por causa da vida no pecado que vivemos, hoje, olhando para a graça de Deus em Cristo Jesus, como está escrito aqui, temos motivo de muita alegria, de muito gozo, de muito prazer, porque nós fomos transformados em servos de Deus, aleluia. Fomos transformados em servos de Deus. Se outrora éramos escravos do pecado e servíamos o pecado para a nossa vergonha, hoje nós servimos a Deus para a nossa santificação, para nós termos uma vida que glorifique a Deus, para que tenhamos uma vida que engrandeça a Deus em nosso viver. É esse tipo de vida que está proposta para nós hoje em Cristo Jesus. É esse tipo de vida triunfante, maravilhosa, bendita, que Deus tem preparado para cada um de nós, que cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se cremos no Senhor Jesus Cristo, se entendemos que Ele é o Senhor, o Salvador da nossa vida, esse é o tipo de vida que está proposto para nós, uma vida de pureza, uma vida em que nós não temos do que nos envergonhar. Uma vida em que nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e ter a convicção, dormir tranquilos, porque nós sabemos, nós não estamos passando ninguém para trás, nós não estamos enganando ninguém, nós não estamos subvertendo a verdade, nós não estamos agindo de forma errônea, nós não temos procurado uma vida de pecado, embora sejamos pecadores, mas descansamos na graça do Senhor Jesus, mas não de forma irresponsável, mas sabendo que vivendo para a glória dEle, devemos viver uma vida de santidade e retidão para a glória dEle. É uma nova vida, é um novo viver, é um viver de servo de Deus, é um novo viver que caracteriza a nossa vida. E aí é o que Paulo diz, se essa é a vida que você vive de servo de Deus, o fruto que você produz deve ser para a santificação. Glória a Deus. Deve ser para uma vida voltada para Deus, deve ser por uma vida realmente que dignifique o nome de Deus em nós, deve ser uma vida que dignifique o nome de Jesus em nós. Irmãos amados, agora se nós mentimos uns aos outros, se nós enganamos, se nós deixamos o pecado entrar por qualquer vala, por qualquer janela, por qualquer portinha que haja em nossa vida, aí sim, temos do que nos envergonhar. Agora, como o Senhor Jesus bem disse, caso a luz que há em ti sejam trevas, ao invés de brilhar, ao invés de resplandecer e manifestar Cristo na sua pureza, na sua santidade, na sua glória, como Salvador bendito, nós manifestarmos uma vida de pecado, que grandes trevas essas luzes serão. Que grande treva será a nossa vida, se nós agirmos como todo mundo,
Se as mesmas palavras torpes que estão na boca das pessoas que não conhecem a Jesus, estão também na nossa boca, que grandes trevas serão. Se a maneira de nós fazermos os nossos negócios for a mesma maneira do mundo, de forma injusta, sem integridade, que grandes trevas serão a nossa vida. Se a nossa forma de nos relacionar com as pessoas for a mesma maneira do mundo, só olhando para a pessoa como uma oportunidade, como uma maneira de tirar dela, extrair dela alguma coisa para nós mesmos, isso não é amor, isso não é cristianismo, isso é egoísmo, isso é pecado. Nós não somos chamados para extrair dos outros para nós, somos chamados a doar a nossa vida em favor do outro. Esse é o princípio bíblico para nós. É isso que a luz de Deus brilhando em nós produz. É isso que a santificação produz. A santificação não produz um bando de crente que usa uma roupinha de crente, que usa um cabelo de crente, que usa um jeito de ser de crente. Não, a santificação produz em nós uma nova vida que existe para servir a Deus, servindo o outro para a glória dele, para a glória do Senhor Jesus. É a esse tipo de vida que o novo viver em Cristo nos conduz. É esse tipo de vida que esse viver em Cristo Jesus nos produz em nós. É essa vida de servo de Deus que deve caracterizar a nossa vida. Agora, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você já parou para pensar o que significa ser servo de Deus? Servir a Deus. Servir a Deus. Ser servo de Deus. Às vezes nós temos facilidade de encontrar e chamar alguém de servo de Deus porque imaginamos que essa pessoa seja um servo de Deus por causa da posição que ela ocupa na igreja. Se há um pastor, se há uma líder de senhoras, se há um líder de varões, se é um líder de departamento de missões, se é um líder de jovens, nós temos a facilidade de enxergar ali um servo de Deus. Mas servo de Deus não é quem lidera algum tipo de departamento. Servo de Deus é quem é nascido de novo em Cristo Jesus, é transformado em servo de Deus, é isso que o texto nos diz. Será que nós nos enxergamos como servos de Deus quando trabalhamos? Se você trabalha num escritório, você tem uma agenda para o dia, você tem que fazer serviço burocrático. Será que você enxerga fazer aquele serviço burocrático como um serviço que você vai prestar acima de tudo para Deus, para que através daquilo que você vai fazer ali, Deus seja glorificado? Se você trabalha na área de saúde, seja enfermagem, seja biomedicina, né? Seja qualquer dessas áreas que atuam para servir as pessoas, será que quando você faz o seu trabalho ali, você percebe que você está ali também cuidando de alguém? E cuidando de alguém no trabalho que você faz para a glória de Deus? Se alguém constrói uma casa, se é um pedreiro, se é um servente, será que é pedreiro para a glória de Deus? Coloca cada tijolo e cada camada de massa para a glória de Deus. Para ser servo de Deus naquilo que está fazendo. Porque eu estou dizendo, e aí tem várias profissões, eu não vou ficar falando mais, para não ser injusto, depois alguém me procurar e dizer, o senhor não falou da minha lá. Para não ser injusto com ninguém. Mas veja bem, será que alguém que serve a Deus numa profissão assim, é menos digno do que um pastor? É menos servo do que um pastor? É menos servo do que um missionário? É menos servo do que um líder na igreja? É menos servo? É evidente que não. É evidente que não. Todos nós somos chamados de servos de Deus em Cristo Jesus. É essa a palavra que está aqui nesse texto para nós. Nós fomos feitos servos de Deus, para que o nosso fruto seja para a santificação, tendo como fim glorioso
a vida eterna. Glória a Deus. Essa é a expectativa, o final dessa jornada gloriosa, que hoje nós caminhamos nela de serviço a Deus. Sabe onde ela vai terminar? Na eternidade com Cristo, aleluia, na presença do Deus eterno para todos sempre. É assim que termina a carreira cristã. Glória a Deus. É por isso que Paulo, quando ele está dando as suas últimas palavras na segunda epístola de Timóteo, diz: olha, o tempo da minha partida é chegado. Agora a coroa da vida me está preparada, aleluia. Eu estou indo encontrar com o Senhor. Eu estou indo para aquilo que eu vivi a minha vida desde que eu me encontrei com o Senhor Jesus. Estou indo para a eternidade com Ele a partir de agora. E é por isso que ele não baixa a cabeça, é por isso que ele não desanima, é por isso que ele não se prostra, porque ele sabe que daquele momento em diante, ele vai estar eternamente com o Senhor Jesus. Mas antes de estar com o Senhor Jesus, deixou um testemunho de servo de Deus. Meus amados irmãos, todos aqui têm uma responsabilidade. Todos aqui fazem alguma coisa ou estão se preparando para alguma coisa na vida. Como as pessoas com as quais você se relaciona no trabalho enxergam a sua vida? Será que elas já conseguiram perceber que você é um servo de Deus? Olha, eu conheço pessoas que não pregam na igreja, que não pregam, que não frequentaram um seminário, que não são oficiais na igreja, não tem cargo nenhum na igreja. Um em especial, eu posso citar nessa noite. Um que eu realmente sempre impressionou o testemunho da vida dele. As minhas filhas têm um problema de alergia, e lá em casa não pode ter nada de pano. As minhas filhas, Ana Laura e Maria Fernanda. A Vitória ficou livre das rinites da vida, aí, das alergias de ácaro e pó e pluma, essas coisas. Mas por causa da alergia das duas, tivemos que mudar tudo lá em casa. Não tem nada de tecido. Tudo lá é de corino, né? Aquelas coisas, né? Tivemos que colocar essas capas desse jeito por causa do ácaro. E teve um homem que foi quem trocou o tecido do nosso sofá. E esse homem, eu não sei se ele trabalha ainda, mas o irmão Joãozinho, aqui, perto ali onde era o antigo Móveis Valência, que os mais velhos vão lembrar, os mais novos não sabem nem do que eu estou falando. Na rua de baixo ali, da Praça dos Romeiros, na rua de baixo ali, ele tinha uma... Como é que é o nome do trem? Quem faz tapeçaria lá. Obrigado, mamãe. Aí o que acontece? Aquele homem era de uma integridade... Ele é da igreja Esconderijo do Altíssimo. Mas um homem crente, de uma integridade, que me espantava. Olha, eu tenho um tecido lá até hoje, acho que hoje não está trabalhando mais. Mas eu levei lá, um tecido não, um corino para fazer o sofá, e sobrou. E ele falou assim: irmão, vamos fazer uns puff, uns negocinho disso aqui depois. Falei: irmão, tem que ser depois, porque agora a coisa está apertada, não tem jeito não. Vai ficar guardado aqui, irmão. Então tá bom. Aí um dia, não sei se foi minha mãe que pediu para eu passar lá para ver se ele podia fazer o negócio. A hora que eu passei para ver para minha mãe o negócio, já tinha uns 3, 4 anos. Ó, tá guardadinho ali, irmão. Se você quiser fazer, agora tá lá para a gente fazer. 4 anos depois, estava lá guardado. Mas não é por causa disso, simplesmente. É por causa do testemunho que todos tinham da vida dele ali naquele lugar. Servo de Deus. Eu conversava com outras pessoas, aquele irmão João é um servo de Deus. Aquele homem é um servo de Deus. Nunca pregou na igreja. Nunca realizou nenhum tipo de obra assim. Mas o seu trabalho foi o lugar da sua missão. O lugar de Cristo Jesus ser conhecido. E assim eu conheço algumas pessoas que fizeram do seu trabalho, da sua vida, da sua família, dos seus relacionamentos, uma maneira de dar conhecimento às pessoas de Cristo Jesus.
Por quê? Porque eles se entenderam como servos de Deus. Se entenderam como servos de Deus no lugar onde eles estavam. Entenderam que eles não viviam mais uma vida no pecado. E eu quero terminar nesta noite exatamente olhando para o versículo de número 23. Para que os irmãos entendam a única coisa que pode sufocar e abafar isso na nossa vida. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Sabe por que alguém não progride tanto na vida espiritual? Sabe por que alguém não vai além? Sabe por que alguém não se transforma em servo de Deus de fato? Por causa do pecado. É porque em alguma área da nossa vida o pecado nos domina. Algum ponto da nossa existência o pecado nos domina. Alguma coisa do que nós fazemos o pecado nos domina. E o pecado, quando ele domina alguma coisa na nossa vida, ele gera morte. E aí nós ficamos pensando na morte. Morte. Agora você já pensou na morte de planos? Morte de projetos? Morte de ideais? Morte de coisas que nós poderíamos ser e fazer e que não fazemos? Morte de ideais, talvez seja a coisa pior que existe, alguém que continua vivo, mas que não tem planos, não tem projetos, não tem ideais, porque os seus ideais, para a glória de Deus, para servir a Deus, são mortos, porque o pecado abafa isso na vida da pessoa. A única coisa que pode te impedir de caminhar é o pecado. A única coisa nessa vida que pode fazer morrer, de repente alguns até que já caminharam no Senhor, já tiveram uma vida no Senhor, já viveram uma vida mais vibrante, já viveram uma vida mais voltada para Deus, mais comprometida com Deus, mas de repente essa vida já não funciona mais desse jeito. É certeza, o pecado entrou. E onde o pecado entra, não tem jeito, ele gera morte, ele vai acabando com tudo. O pecado não edifica nada. Não tem ninguém que pode dizer que a vida dele foi edificada por causa do pecado, que a vida dele melhorou por causa do pecado, que a vida dele passou a funcionar melhor depois do pecado. Não existe esse testemunho na vida. Agora existem vários testemunhos na vida de que vidas fluíam bem, vidas estavam caminhando bem, vidas estavam sendo dirigidas por Deus, estavam vivendo uma vida vibrante, alegre, de servos de Deus, comprometidas com Deus, e de repente essa vida foi lá embaixo. Essa vida parou de funcionar dessa maneira. Aquela alegria de outrora deu lugar a uma face carrancuda, a uma face entristecida, a uma face que nunca se abre realmente em prazer e em alegria. Sabe por quê? Porque o pecado entrou. E aonde o pecado entra, ele arrebenta com tudo. O pecado destrói grandes vidas, grandes pessoas, grandes instrumentos que outrora viveram e funcionaram para a glória de Deus, e que deixaram de ter esse tipo de utilidade, esse tipo de vida por causa do pecado. O pecado não edifica ninguém. O pecado não abençoa ninguém. O pecado destrói. O pecado aniquila. O pecado mata. E mata, às vezes literalmente. Mas às vezes ele mata em vida. Porque alguém sabe que tem potencial, sabe que vivendo uma vida para a glória de Deus pode fazer alguma coisa mais, pode servir a Deus, pode ter uma vida que vale a pena, pode ter uma vida relevante, pode ter uma vida significante, mas essa vida relevante e essa vida significante nunca acontece. Ou às vezes aconteceu outrora e não acontece mais. Por quê? Por causa do pecado. O salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. É a morte. Irmãos, é preciso de uma libertação do pecado. E sabe como é que o princípio, sabe qual é o princípio para a libertação do pecado? Continua sendo o mesmo. Conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Irmãos, quanto mais conhecimento de Deus você tiver,
mais liberto do pecado você será. Agora, não estou falando de conhecimento intelectual. Quem conhecimento intelectual não liberta ninguém do pecado. É lógico que passa pelo nosso intelecto primeiramente, mas é o conhecimento de Deus numa experiência profunda com Ele. Eu conheço a Deus e desfruto Deus e vivo Deus. Eu conheço a Deus e disponho a minha vida para o que eu estou conhecendo, que é Ele. Eu conheço a Deus e digo a Deus: Deus, a minha vida é do Senhor. Eu me aproximo de Deus e digo: Senhor, quero viver a minha vida cada vez mais para o Senhor. Deus, eu quero mergulhar em Ti, quero conhecê-lo mais e mais. E assim, quanto mais se conhece a Deus, mais livre do pecado nós somos. Mais libertos do pecado nós somos. Porque a libertação do pecado passa pelo conhecimento de Deus através da sua palavra. Oséias disse que o povo de Deus estava sendo destruído. Por quê? O que estava destruindo o povo? O pecado. Era o pecado que estava destruindo o povo. Mas estava sendo destruído porque eles não conheciam a Deus. Porque não havia conhecimento de Deus. Sempre que não há conhecimento de Deus no meio do povo, o povo é destruído. Mas quando há conhecimento de Deus no meio do povo de Deus, o povo de Deus é santificado, é purificado por esse conhecimento, por essa palavra. Hoje, o que nós temos a palavra de Deus é isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Senhor Jesus a vida, no Senhor Jesus a esperança, no Senhor Jesus há delícias perpetuamente, aleluia. No Senhor Jesus está a razão verdadeira para a vida. No Senhor Jesus está o prazer de servir. No Senhor Jesus está o prazer de viver a vida para a glória de Deus, porque Ele viveu a vida dele aqui para a glória de Deus, e somos chamados a viver como Ele viveu. E Ele diz que o Salmo diz que nele, Jesus, havia mais alegria do que na vida dos outros, mesmo quando eles tinham farturas de bens, de cereais, de vinho. Jesus tinha mais alegria de que todos eles, ou do que todos eles. Você pode ter a casa cheia de bens, regada de amigos, como diz uma letra de um cântico antigo, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que só Jesus pode colocar. A paz de viver uma vida para a glória dele, a paz de viver uma vida como servo dele, a paz de viver uma vida de integridade, de andar sobre a face dessa terra tendo a convicção de que nós somos santificados pela sua palavra, que somos santos para a sua glória. É a esse tipo de vida que nós somos chamados. É essa a vida cristã, a vida de servos. Servos do Senhor naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos sobre essa terra. Conhecemos a Deus, anelamos por conhecer a Deus, desejamos mais conhecimento de Deus. Se você disser para mim desejo, então significa que você quer viver longe do pecado. Agora, quando nós não anelamos pelo conhecimento de Deus, quando não desejamos ardentemente saber mais sobre Deus, conhecer mais sobre Deus, é porque de alguma maneira o pecado está dominando a nossa vida. Se tem uma coisa que é realidade, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Ou esse livro arranca você das garras do pecado, ou as garras do pecado arrancam você desse livro. Ou uma coisa ou outra. Não existe meio termo. Ou a palavra de Deus te liberta e te arranca do pecado, ou o pecado te arranca da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus nos arranca do pecado,
grandes coisas acontecem na nossa vida. Grandes coisas acontecem através da nossa vida. Passamos a servir de forma digna do Senhor, para a glória do Senhor. Importa, como Paulo diz, que os homens nos vejam, nos reconheçam como servos de Deus. E é isso que nós somos, todos nós, transformados pelo Senhor em servos de Deus. É isso que esse texto diz. E eu termino essa noite com uma pergunta: você quer servir a quem? Você quer servir a Deus? Glória a Deus. A vida eterna é o que nos espera. E uma vida aqui de santidade, de pureza e de testemunho, de fruto para a glória de Deus. A quem você quer servir? De quem você quer ser servo? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu precioso e eterno nome. Só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, infinito em poder, em glória, em honra e majestade. Senhor, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela corta profundamente o nosso ser, a nossa alma, e nos deixa muito evidente, muito claro para nós a obra que o Senhor realizou na nossa vida, o que nós somos na Tua presença. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos nesse dia. Senhor, dá-nos a graça de entender de forma clara, Senhor, aonde eu não pude chegar, onde eu não pude explicar de forma clara, não pude dar um entendimento pela minha limitação. O Teu Espírito não está limitado por mim. O Teu Espírito pode esclarecer isso no coração de cada um dos meus irmãos. Fala, Senhor, ainda mais ao nosso coração. E transforma a nossa vida diante da Tua presença para a Tua glória. Sê propício a nossa vida diante da Tua presença nesse dia. Nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos dar a nossa vida ao Senhor para sermos tornados em servos fiéis, leais, íntegros do Senhor sobre a face dessa terra, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, cheios da Tua bondade, cheios do Teu favor, cheios da Tua misericórdia sobre a nossa vida. Abençoa-nos nesse dia, Pai. Derrama sobre nós o Teu favor e a Tua graça. Capacita-nos, ó Deus, ao serviço do Senhor, ao trabalho do Senhor, na vida diante da Tua presença para a Tua glória. Senhor, quebra as amarras que ainda prendem as nossas vidas de servir ao Senhor. Senhor, dá graça para vencer o pecado, para que ele não nos domine, para que o Seu poder não seja exercido sobre a nossa vida, mas que nós possamos vencê-lo dia a dia para a glória do Senhor. E assim sermos úteis, frutificarmos para a Tua glória. Sê propício a nós, ó Deus. Nós clamamos diante da Tua presença nessa hora o Teu favor, Tua graça sobre a nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar nessa hora pelos nossos enfermos, pelas pessoas que nós temos sempre colocado diante de Deus aqui, que têm carências, têm necessidades. Quero convidar o pastor Cláudio para conduzir essa oração nessa hora. Se você tem um pedido de oração, você também pode colocar diante de Deus. Vamos nos colocar de pé. O pastor Cláudio vai estar orando. Os irmãos podem apresentar também algum pedido de oração que tenham ao Senhor nessa hora. O pastor Cláudio vai estar orando, vai estar abençoando a vida de todos nós nessa hora. Amém? Graça e paz, amém, irmãos? Vamos orar então pelos nossos amados.
Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora nós glorificamos e exaltamos o Teu santo, bendito e glorioso nome. E é no nome precioso, amado e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta noite, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos amados, os nossos queridos que não podem estar aqui conosco, por causa, Senhor, da enfermidade que tem afligido os seus corpos físicos, ó Deus. Mas em Teu nome, Jesus, agora nós colocamos eles diante de Ti e Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida deles. O irmão Diga, a irmã Alice, Senhor amado, colocamos, Senhor, a irmã Keren, ó Deus, colocamos ao Pai querido, a irmã Ita diante do Senhor, colocamos a irmã Márcia, Senhor, esposa do pastor Tadeu, diante do Senhor, colocamos, Senhor, a Neide diante do Senhor e Te pedimos nesta hora, Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, ó Senhor, que emana do Teu rico trono de glória para as nossas vidas, seja derramada sobre a vida dos nossos irmãos, para curar, para restaurar a sua saúde. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, porque cremos na vitória alcançada no nome de Jesus. Pai querido, nesta hora também, Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso lar, a nossa família, Senhor. E Te pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Senhor. Repreenda, Senhor, todo espírito de intriga, de divergência, de discórdia, desunião, Senhor, que nomeia no meio da família. Nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, e declaramos a bênção, declaramos a vitória sobre o nosso lar, ó Deus, no nome de Jesus, para que haja paz, para que haja, Senhor, entendimento entre pais e filhos, entre esposo e esposa, Senhor, para que o nosso lar seja um lar feliz, um lar saudável, um lar, ó Deus, aonde, como nós ouvimos a Tua palavra aqui, Senhor, os nossos vizinhos olhem para nós e digam, ali mora um servo, uma serva de Deus. Pai querido, e agora, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, porque amanhã nós iniciamos mais uma semana de trabalho, e Te pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, as nossas vidas, ó Senhor, que o Senhor abençoe as nossas mãos, os nossos pés, para que aonde nós colocarmos os nossos pés, as nossas mãos, haja bênção e prosperidade, e todos saibam que Tu és o Deus da nossa vida, que Tu és o Deus que tem nos abençoado. Senhor, e agora nós estamos retornando ao nosso lar, que essa mesma paz, que esta mesma alegria que envolveu a nossa vida nesse culto de adoração, glorificação e exaltação do Teu santo nome, esteja presente na nossa vida, Senhor, no nosso retorno ao nosso lar, ó Deus, para que cada um de nós que aqui estamos, Senhor, sejamos realmente o sacerdote, a sacerdotisa do nosso lar, ó Deus, para abençoar a nossa família, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso lar, guarda, Senhor, a nossa família, em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, e agora, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor agora, Senhor, derrame sobre nós a Tua bênção, a Tua proteção, ó Senhor, porque nós estamos retornando ao nosso lar, ó Deus. Repreenda, Senhor, todo espírito de acidente e dissidente, toda ação do homem violento e sanguinário, para que os Teus filhos voltem em paz para os seus lares. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, amados? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz em Cristo Jesus, tenham uma boa semana nele.